Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Antenados na História. Eu sou o professor Carlos e hoje iremos falar sobre a colonização francesa aqui no Brasil. De antemão temos que entender duas coisas. Os franceses colonizaram onde hoje são dois estados brasileiros. Um deles é o Rio de Janeiro e o outro é lá em São Luís do Maranhão. Primeiramente temos que entender o seguinte: os franceses chegaram aqui bem depois dos portugueses. Os portugueses chegaram em 1500, né, sabemos, 22 de abril de 1500, e os franceses começaram a chegar um pouquinho depois. Mas por que isso? Primeiramente porque quando no comecinho das grandes navegações, que começaram a descobrir novas terras aqui, onde é hoje a América, né? Como Portugal e Espanha foram os primeiros a descobrir novas terras e fazer novas descobertas e traçar novos caminhos para que chegasse lá às Índias, né? Os franceses ficaram de fora, porque foi feito ali um tratado para dividir todas as descobertas aqui na América. E esse tratado foi chamado de Tratado de Tordesilhas, né? Uma parte das terras descobertas pertencia a Portugal e a outra parte das terras descobertas pertenceria à Espanha, correto? Beleza. Houve um tratado, mas somente entre dois países, certo? Portugal e Espanha. E os outros países ficaram de fora. E a França ficou irritadíssima com isso, certo? Por quê? Porque ela também queria garantir aqui um pedaço de terra, porque já havia descoberto terra, né? Cristóvão Colombo já havia descoberto algumas terras aqui na América, correto? E a França saiu bem depois para tentar também colonizar algumas terras, certo? Mas as terras, entre aspas, já tinham donos, né? Pertencia a Portugal e a Espanha. Os franceses primeiramente mandaram corsários piratas, isso a mando do então rei da época da França, que era o Francisco I, correto? E esses piratas eram contratados porque deviam alguma coisa lá à coroa francesa. E eles chegaram aqui ao Brasil e começaram a fazer algumas entradas, certo? Para ver se tinha ouro, não encontraram, mas encontraram um produto preciosíssimo lá na Europa, que foi o pau-brasil. Ou seja, alguns historiadores falam que os franceses foram o primeiro a explorar o pau-brasil aqui no Brasil, certo? E aí a gente tem que compreender o seguinte: eles vieram para cá, esses corsários piratas vieram para cá, estariam para o Brasil, o tráfico do pau-brasil, né, igual eles chamavam, fazia o contrabando do pau-brasil, certo? E levava lá para a França. E os portugueses então souberam que começaram a fazer algumas vistorias aqui na costa brasileira e viram que tinha alguns piratas franceses ou navios franceses fazendo o contrabando do pau-brasil. Até aí, beleza. E aí começou a se explorar o pau-brasil. Nós estamos falando dos franceses. Os franceses começaram a explorar o pau-brasil. E aí o rei, então, da época, viu que tinha possibilidade de fazer uma colônia aqui na América do Sul, correto? E isso ocorreu. Ocorreu em 1555, né? E até 1557, onde é hoje a cidade do Rio de Janeiro. Mas como já havia portugueses na costa do Brasil, que os portugueses começaram a fazer ali a sua colonização, né, no ano de 1530, a partir do ano de 1530 em diante, com Martim Afonso de Souza, os portugueses tiveram que adentrar um pouquinho para dentro ali onde é hoje é o Rio de Janeiro, ou seja, eles entraram cerca de 150 quilômetros para dentro, certo? Na região que é chamada hoje de Cabo Frio, e fizeram ali a sua colônia. Isso se estendeu de 1555 a 1557. Só que tinha um problema aí, certo? Eles tinham que trazer pessoas para ocupar essas terras, para poder habitar e fazer colônias aí. E então, na França ainda não tinha pessoas suficientes, ou seja, na França não tinha pessoas que queriam vir. A situação era a seguinte: era sair de presídio em presídio, procurando presidiários que quisessem vir estabelecer moradias aqui na colônia francesa no Brasil.
correto? E em troca, esses presidiários teriam os seus atos criminosos perdoados. A outra situação que era trazer os religiosos calvinistas que estavam sendo perseguidos na Europa, não apenas na França, mas em vários países da Europa, né, por outras religiões, como a religião católica e a religião anglicana na Inglaterra, se fosse o caso da Inglaterra. E essas pessoas viriam para cá, essas famílias, né, ou essas pessoas viriam para cá para ocupar aonde seria a colônia francesa aqui no Brasil. E isso ocorreu, né? Chegaram aqui, estabeleceram-se moradia e ficaram de 1555 a 1557. Nada deu muito certo. Primeiramente, por quê? Porque vocês sabem que vieram para cá presidiários e religiosos, certo? E quando eles chegaram aqui também, eles foram perseguidos por alguns católicos que vieram também. Ou seja, houve um conflito religioso e houve também um conflito também com os presidiários, aqueles criminosos que vieram habitar. Então nada deu muito certo. Foi aonde Estácio de Sá, então governador-geral do Brasil, na época, pediu para que o seu sobrinho Estácio de Sá viesse para tentar combater, né, o avanço dos franceses aonde hoje é o Rio de Janeiro. Estácio de Sá chegou ali naquela região, fez uma série de moradias, ou seja, construiu uma série de vilas ali arrodeando os franceses para tentar combater o avanço dos franceses naquela região. E houve uma série de conflitos. Então Estácio de Sá, em 1557, conseguiu expulsar os franceses daquela região que era o Rio de Janeiro. Os franceses não se deram por vencidos, certo? Foram subindo a costa brasileira, né, para o norte, certo? Foi ali nas costas brasileiras, indo para o norte, chegando aonde é hoje a cidade de São Luís do Maranhão, e estabeleceram-se ali uma colônia em 1612, que durou até 1615. Os portugueses, então, quando soube que os franceses estavam lá, saindo da cidade de Pernambuco, entraram em conflito com os franceses, certo? Os franceses com a ajuda dos índios tamoios e os portugueses com a ajuda dos índios tabajara. Houve uma série de conflitos e finalmente os portugueses conseguiram, né, expulsar de vez os franceses das terras onde hoje o Brasil. Os franceses até tentaram, né, entrar ali no Rio Amazonas para tentar estabelecer uma colônia ali, mas também foram suprimidos, né? Mas também houve algumas revoltas ali, alguma guerra ali entre portugueses e franceses, e eles também foram expulsos também, chegando um pouquinho mais ao sul ali, onde é hoje a Guiana Francesa, certo? Eles chegaram ali em 1635, conseguiram estabelecer a sua colônia, certo? E essa colônia existe até os dias atuais. Começaram a plantar ali tabaco, cana-de-açúcar, né? Fizeram alguns tipos de agricultura para que a França tivesse algum lucro com isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever no nosso canal e não deixe também de deixar aquele joinha, ok? Até o próximo vídeo.